Olá, eu sou Edson Roberto, este é o canal Busca do Saber em Saúde e Segurança no Trabalho e hoje nós temos mais um vídeo aqui. Obviamente o nosso assunto é segurança do trabalho. E para isso eu trouxe aqui um colega de faculdade, que é o João Eleonor Antunes da Silva. Ele é metalúrgico já há 20 anos, técnico de segurança, é dirigente sindical também há 15 anos, conselheiro municipal de saúde. E a gente vai conversar com ele sobre segurança do trabalho. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao João. Conta um pouquinho da tua história para nós, meu caro, me diga lá. Primeiramente, Edson, um prazer estar conversando com você aqui hoje através do teu canal de informações aqui sobre segurança. Segurança é uma área que eu me identifico muito, gosto muito de falar, de conversar, de agir, de debater sobre esse assunto e estamos aqui para trocar ideias. Eu sei que você conhece muito bem do assunto também. Né? A gente conhece um pouquinho, né, João? Porque a nossa educação foi feita junto, você já estava na área, inclusive, e fez a faculdade junto com a gente, até para poder complementar os teus conhecimentos. Nesse tempo todo de metalúrgico que você está, como que você vê a segurança do trabalho nos dias de hoje? Me conta lá. Edson, eu acho que eu prefiro começar a falar assim da minha história, até minha experiência de trabalho até hoje. Vamos lá, meu irmão, diga lá. Eu, quando sou do interior, então cheguei em Curitiba aqui em 97, vim de Palmas, né? Me criei lá com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a gente era da área de madeireira lá, trabalhava com madeiras. Eu, com 12 anos, sofri um acidente dentro de uma madeireira, porque meu pé era uma correia circular, uma correia sem proteção, mas para mim na época nem estava tudo certo. Passou-se um tempo, era uma empresa terceirizada dentro de uma madeireira, eu me recuperei desse acidente em 91, comecei a trabalhar daí sim registrado, para mim já era estava registrado com 14 anos. Fiz 15 anos, estava com um registro de carteira, numa madeireira em Palmas, fiquei mais 4 anos. Aí saí desse trabalho, passei pelo serviço militar em 95, fiquei lá na região de mais 96, 97 vim para Palmas. Chegando aqui, fui trabalhar na área de restaurante, 4 anos, e voltei a trabalhar numa madeireira, aqui em Curitiba. E aqui eu vi muito acidente também. Já era uma cidade desenvolvida, sim, uma cidade grande, não é mais uma cidadezinha no interior. E os acidentes permaneciam iguais, tinha lá no interior. Fiquei 5 anos nessa empresa. Ali vi amputação de dedo, de mãos, acidentes feios mesmo. E em 2005 eu entrei na empresa que estou até hoje, que chama-se Mafra no Brasil. Vou fazer 20 anos agora, dia 4 do mês 7, 20 anos de empresa. Só que sempre com essa vontade de se envolver mais na área de segurança. Sim. Com esse olhar diferente. Aí na empresa passei por um processo de CIPA lá em 2008, fui cipeiro. Tive alguns treinamentos que me alertou mais, ainda abriu mais minha cabeça. E a visão, que a gente, você consegue perceber, ter uma percepção de um risco, de um acidente, né, que é uma coisa da gente mesmo. Exato. Só que aí eu queria melhorar essa situação minha, na questão de prevenção. Aí acabei entrando para o Sindicato Metalúrgico, 2010. Ou seja, antes da faculdade você já estava... Antes da faculdade, já estava atuando. Uhum. E a faculdade, entramos lá em 2013, né? Isso. Começou a estudar em 2013. Ali, cara, depois dali sim, para mim, a questão da segurança, assim, foi uma virada de chavinha, assim, virou a chave mesmo. Virou a chave mesmo. Né? Virou a chave mesmo. Acaba se envolvendo em tudo, assim. Hoje também sou conselheiro de saúde, faço parte do sindicato, sou responsável por uma área grande dentro do sindicato ali, que pega a região do SIC, indo para Campo Largo, responsável pela parte de saúde dessa região. Sim. Do departamento do sindicato, né? E a gente trabalha ajudando a fazer as eleições de CIPA, que é muito importante que acontece. Então, empresa grande, empresa pequena, a lei é para todos, independente do tamanho da empresa. E a gente vai atrás fazendo que cumpram o
pelo menos chegue perto daquilo, né? Perto daquilo. Então, João, é exatamente aí que tá, entendeu? É muito interessante você falar dessa experiência tua anterior. E aí eu retorno a pergunta para você. Como é que você vê a segurança do trabalho hoje em relação ao tempo que você começou a trabalhar? Você acha literalmente que houve muita mudança para melhor? Você acha que tá do mesmo jeito? Porque eu vou ser honesto contigo. Assim, eu não tenho a experiência que você tem, né? Mas para mim, na visão que eu tenho, tá? Se a gente for analisar que o cuidado com o ser humano é muito importante, e se a gente for analisar também que o maior patrimônio que uma empresa pode ter são os seus empregados, porque afinal de contas é deles que vem a produção, a segurança do trabalho ainda é muito relegada. Então essa é uma visão, ela é baseada na minha pouca experiência, com relação à experiência que você tem. Com a experiência que você tem, como é que você vê a segurança do trabalho hoje? Então, Edson, se eu pegar um tempo atrás, igual eu vinha falando, era acidente com amputação de dedo, perca de dedos. Aí apareceu as LER, as DORT, que é as lesão de esforço repetitivo. E a própria tecnologia ajudou a amenizar isso. Chegou máquinas novas, mais modernas, deu com mais sistema de segurança mais adequado. A própria legislação, através da NR12, cobra que as máquinas sejam adequadas a isso. E só que hoje ela perdeu um pouco do acidente físico, digamos assim, e está no saúde mental. Sim. Vai para saúde mental. Então, acho que a pior dificuldade hoje é você ter um combate em cima do adoecimento da saúde mental dentro das empresas. Se eu for olhar o hoje, segurança do trabalho na empresa, sistema de segurança, e o que era 20 anos atrás, eu vou falar para você que melhorou muito. Sim. Melhorou, teve uma evolução assim, enorme. Tecnologia, né? Mas será que foi uma conscientização das pessoas? Ou foi também a tecnologia que chegou e as empresas mudaram, se adequaram sem, de repente, pensar mesmo, vou ter que melhorar essa máquina aqui por causa da segurança do trabalho? Foi visando também na produção. Sim. Máquina mais moderna produz mais e com isso a redução dos acidentes também aconteceu. Não que tá zero, acontece e muito, entendeu? Mas já em vista do que era 20 anos atrás, está bem melhor sim. Está bem melhor sim, né? Essa questão que você comenta da questão da tecnologia é visível, né? A gente hoje em dia, se você entra numa fábrica, as máquinas, além delas terem equipamentos de segurança na própria máquina, ela tem um local, né, onde ela é instalada, já é todo preparado em volta dela para aumentar ainda mais a segurança, né, dos funcionários, né? A gente sabe disso. Cerca, eletrônica, de repente você tem um equipamento que se você ultrapassar determinada área, a máquina para, né? Tem tudo isso aí. Isso é muito importante. Continuando dentro desse assunto, como o nosso canal aqui ele fala muito de comportamento, com a experiência que você tem no teu tempo de segurança do trabalho, você acha que o comportamento do ser humano com relação à segurança do trabalho também mudou nesses últimos anos? Ou, como o ser humano é um ser imprevisível, né? Você acha que o comportamento das pessoas com relação à segurança do trabalho melhora? As pessoas têm mais responsabilidade hoje? Ou isso ainda é uma coisa extremamente difícil de lidar? Eu, olhando como técnico de segurança, eu percebo que ainda estamos longe de uma cultura para chegar aí não falar assim segurança acidente zero. Mas temos que melhorar muito a nossa cultura. Hoje as empresas adotaram muito procedimentos, protocolo dentro das empresas para as pessoas seguirem. Então, se você, através das ISO que tem, ajuda a cobrar muito isso. Mas agora a questão da cultura, eu acho que ainda é o principal causa assim, que as pessoas têm que ter isso. Não estou falando só do trabalhador comum, estou falando numa âmbito geral, né? Ambiente geral, âmbito geral. Isso vai de diretoria de empresa até lá na portaria, assim, entendeu? Passa por todos. Legal, e olha que interessante, né? Você falou de diretoria da empresa. Muito bem. Se a gente vai falar de comportamento humano, né? Eu sempre penso isso. O exemplo sempre vem de cima. Sempre. Né? Dentro da família, o exemplo é do pai e da mãe.
né? Eu acho que nas empresas, tá? Na minha visão, o exemplo tem que vir da diretoria, tá? Obviamente que a cultura de segurança do trabalho, ela é para todos, Mas eu digo isso para você porque se não houver da diretoria da empresa, do dono da empresa, o cuidado com as pessoas, né? Ou seja, se você não transmite conhecimento, se você não passa segurança, se você não trabalha em cima disso, muito dificilmente as pessoas vão, né, também aderir. Então eu sempre penso que o empresariado, quando você abre uma empresa, uma das principais questões que você tem que analisar é a segurança das pessoas, porque afinal de contas é elas que vão produzir para você, né? Então não adianta você simplesmente pagar um salário exorbitante para alguém e deixar a pessoa exposta a riscos. Na minha opinião, não tem nenhuma lógica isso, né? Porque você vai pagar um salário exorbitante e depois você vai ter que desembolsar dinheiro para cuidar da saúde desse sujeito porque você não tomou as precauções, né? Então, essa experiência que você tem, até o fato de ser sindicalista também, te mostra uma determinada mudança na questão do comportamento dos empresários especificamente, ou não? Eu vou citar um exemplo. Como eu falei para você, eu estou numa empresa já há 20 anos. 20 anos. Chegando aos 20 anos ali. Eu entrei lá trabalhando no setor de solda, era soldador nessa empresa, e hoje eu estou lá lotado lá como técnico de segurança. Apesar de eu estar licenciado, fazendo um trabalho de sindicato. Mas não me recordo certo a época que mudou muitos diretores ali, sabe? Eu lembro que chegou um diretor novo na planta e da onde ele veio, eles tinham o hábito de usarem um óculos de segurança. Na empresa, não tinha. Então, foi uma das primeiras coisas que ele fez quando ele chegou ali, foi implantar o uso obrigatório de óculos em toda a fábrica. Independente se tinha o risco ou não, todo mundo usando óculos. E ele foi um cara exemplo para isso. Quando ele descia, saía da sala dele, que ia para a fábrica, ele colocava o óculos para mostrar que tinha que... Ou seja, ele estava dando exemplo, usando, né? Então ele foi no começo, foi os primeiros a óculos na fábrica, foi com ele, e hoje isso está obrigatório dentro da fábrica. Hoje está nas fichas de segurança de todos os funcionários lá que tem que usar óculos. Então, independente de que área que ele está, tanto na área fabril, tem que usar estar de óculos. Porque se estoura lá uma mangueira de ar, eu estou trabalhando numa máquina, eu estou próximo, a minha não tem risco nenhum. Mas do meu vizinho do lado, o cara trabalha com uma máquina ali que tem uma mangueira pneumática, né? Se estoura aquela mangueira de ar, pode estar me atingindo porque eu estou do lado. Sim. Então, a área fabril, todos usam óculos hoje. Tá certo. Ou seja, uma mudança de cultura, né? Mudança de cultura. Como você colocou. Antes não tinha. Né? Muda o diretor, né? E muda uma cultura. Isso é muito importante, né? A gente, quando vê uma situação como essa, você já pensa assim, bom, tem alguém que está pensando na segurança das pessoas aí. Né? E sem falar que hoje também muda muito, e o que tem ajudado é a mudança da NR, principalmente a NR1, que tem ali o PGR, é um documento que, se ele for bem elaborado, isso vai detectar os riscos na fábrica. E a questão dos EPIs, acho que vai ser um instrumento ali que está sendo cobrado bastante das empresas, então, para que elas se adequem. Legal. Ô João, me conta uma coisa. Segurança do trabalho. A gente fala tanto sobre isso, mas na maioria das vezes a gente não analisa muito o lado empresarial. É muito caro fazer segurança do trabalho? Segurança do trabalho você não pode ver como custo. Com certeza. Não, você tem que ver como investimento. Isso. Então já começa por aí. Aí isso nunca vai achar caro. Nunca vai achar caro. Se for um investimento, nunca vai ser caro. Agora, se o empresário estiver olhando o investimento na área de segurança, na área de prevenção de acidente ou adoecimento do trabalho, porque são coisas diferentes. Você pode ter um setor no teu local de trabalho que te deixa adoecido e o outro que te mutila, que tem acidente. Exato, que perde mutila. Um dedo, perde uma mão. Entendeu? Se o empresário estiver olhando esse investimento como um custo, esse está ferrado. Aí vai ficar caro para ele. Agora, se ele estiver olhando com investimento, ele não vai olhar nunca que é caro. Exato. E aí eu vou fazer um pequeno contraponto, mas a gente vai chegar nisso aí, ó, que você está falando. Porque o que acontece, ó? Duas situações. Vamos pensar uma máquina qualquer, tá? Você gasta lá R$500 mil só em equipamentos de segurança
para essa bendita dessa máquina. Ponto. Obviamente que se é uma máquina, por exemplo, que mutila um trabalhador, o que a lei manda hoje? Vamos imaginar então que você não fez esse investimento de 500 mil reais, certo? E o trabalhador perdeu lá um braço. Vamos exagerar aqui um pouquinho, o trabalhador perdeu um braço. O que a lei manda hoje o empresário fazer numa situação como essa? Olha, primeira coisa, essa máquina vai ser interditada. Não? Primeira coisa. E aí ela só vai voltar a funcionar, a ser liberada, depois que ela estiver toda adequada. Toda adequada com investimento. Com investimento. Daí vai ser bem mais caro. Sim, porque daí o empresário tem que fazer o investimento na máquina e ainda tem que pagar as custas do empregado. Vai ter que fazer o investimento na máquina, que já era para ter sido feito. Uhum. Vai perder os dias que essa máquina vai ficar parada, não produz. Vai produzir, vai ter as custas do trabalhador, vai ficar afastado. Isso se esse cara não morreu, né? Isso. Se ele morrer é pior. Se ele morrer, pior ainda. É pior para a empresa. Dependendo do porte da empresa, pode até fechar. Exato. Pode até fechar, dependendo do porte da empresa. Exato. Então, acho que o investimento na área de segurança, o empresário nunca pode achar que é caro. Ele tem que, lógico, vai ter que ele também analisa, deve ter um corpo técnico ali para poder fazer uma análise bem completa, né? Uhum. Mas isso é investimento, ele não pode colocar como custo, não. Se olhar como custo, vai sair depois se não fazer o investimento e vir acontecer um acidente. Aí vai ficar custo. Então, João, a gente está falando aqui de investimento. E aí eu vou colocar uma outra situação para você. A gente estava você falou aqui de doenças mentais. Essa é uma situação que é tanto difícil para o trabalhador quanto para o empresário. Até porque, por que eu digo isso? Identificar uma doença mental não é um trabalho fácil. E a gente tem que levar em consideração também que as doenças mentais, elas são agravadas a partir de problemas pessoais. Eu vou colocar uma situação aqui que é bem uma situação de terceiro mundo, tá? O trabalhador está numa empresa e ele não tem ali naquela empresa vamos colocar assim, ele não tem um ganho suficiente para poder manter a família dele. Só essa situação já gera um estresse no empregado. Muito bem, aí o cara, ele não ganha o suficiente, para poder sustentar sua família. Isso obviamente já gera um problema para ele. Aí ele sai de casa com esse problema, chega no trabalho, ele tem relacionamento com os colegas, ele tem relacionamento com o gerente, ele tem relacionamento com o supervisor, que não é bom. E para piorar, isso tira do trabalhador a capacidade de desenvolver o seu trabalho com maestria, e com segurança principalmente. Você, na experiência que você tem, João, como é que as empresas estão vendo essa questão hoje? Não especificamente da doença mental, diretamente falando, mas do comportamento do empregado com relação a tudo isso, a esse conjunto. Porque é muito fácil você contratar alguém, mas você vai concordar comigo que a empresa, quando contrata um funcionário, ou ela não tem como saber, ou ela não consegue saber tudo sobre aquele empregado, ao ponto de trabalhar o seu local de trabalho para deixar aquele empregado, entre aspas, em condição de desenvolver o trabalho dele, com bastante qualidade. Essa é uma questão um pouco difícil, eu acredito que é bem complicado isso. O que você acha? Falar sobre a saúde mental é uma questão assim, muito difícil e complexa, porque, tipo assim, o cara sofreu lá um corte no braço, cortou o braço, engessou, tal, perdeu a mão. Mas se esse cara tiver com a cabeça boa, ele vai se recuperar, vai se reinventar, vai voltar pro trabalho e vida que segue. Saúde mental, você não consegue detectar assim tão fácil. Às vezes uma pessoa do teu lado tá com problema, você não sabe. E para a empresa gerenciar isso é muito ruim, muito difícil de conectar essa doença com o trabalho. Então, tem que ter uma investigação, se essa pessoa passou por algum tipo de assédio dentro da empresa ou não. E aí é através de testemunhas, às vezes o colega não quer se envolver. Entendeu? Então é uma questão muito complicada, mas quem mais sofre com isso é o trabalhador e a família. Sim. Porque tem a questão do adoecimento e o agrave
disso pode vir ao suicídio. Então é muito complicado, Teve uma mudança agora recentemente na NR1 que fala sobre que as empresas têm que ter um controle também sobre psicossocial. Psicossocial, e tem que ter um psicólogo dentro da empresa, né? Esse programa já existe, já está na NR1. Então ela era para ter entrado em vigor agora, esse mês de maio. Ela se estendeu, foi prorrogada para o ano que vem. Deu mais um ano de carência para as empresas. Mas não quer dizer que as empresas têm que ir para um ano para fazer. Não, sim. Eles já têm que estar atuando. Tem que estar atuando. As empresas têm que estar percebendo, fazendo algum trabalho para detectar esse tipo de situação dentro das empresas. Esse ano, que jogaram para o ano que vem, as empresas simplesmente não vão ser autuadas, entendeu? Elas têm o tempo para se adaptar, né? Então, esse ano é para as empresas se adaptarem. Isso. Daqui um ano, se apareceu uma fiscalização e elas não tiveram algum programa implantado, aí sim vão ser multadas. Então, elas têm esse ano para elas irem se adequando para fazer, porque hoje, acho que o maior índice de afastamento das empresas é a saúde mental. Saúde mental. Nós fizemos, inclusive, eu quero até chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui, que nós temos já um vídeo publicado recentemente no canal, que fala um pouco sobre isso. Nós tivemos aqui no podcast a presença de uma psicóloga aqui, então vocês podem assistir aí, que já está publicado esse vídeo. Ô João, então eu vou fazer uma pergunta bem simples para você, mas a gente precisa pegar a simplicidade dessa pergunta e abrir o leque. Olha só, como a pergunta é simples. Visando tudo isso que a gente falou, qual é, na real, a função da segurança do trabalho? Aí tem um detalhe que é interessante, né? Porque a gente fala segurança do trabalho, mas que quando você fala segurança do trabalho e você fala segurança no trabalho, tem um abismo gigante aí, né? Então eu estendo essa pergunta simples para você. Qual é a função da segurança no trabalho e qual é a função da segurança do trabalho? A segurança no trabalho. Você tem que estar trabalhando num ambiente seguro, entendeu? Longe dos perigos. Longe do perigo, né? Longe de correr risco. Se estiver perto desse perigo, que esse perigo esteja enclausurado. Isso. Não, para minimizar o risco. Isso. E a segurança do trabalho. Aí é na hora que você for fazer uma operação, conhecer o que você está fazendo. Senão você pode se acidentar. Então ali é uma segurança do trabalho que você está exercendo. Do trabalho que está exercendo. Você vê uma pergunta simples com uma resposta rápida. Mas abre um leque muito grande aí, né? Com certeza. São coisas diferentes. E me diga uma coisa, João, você veja só, a gente falou de empresários, a gente falou do comportamento dos empresários, que obviamente tem que ser uma coisa assim de exemplo, né? Você até citou um exemplo aí. Então, se o empresário, quando ele faz um investimento, ele estiver pensando que uma determinada pessoa vai estar exercendo uma função ali e ele englobar o investimento ali, ele está se protegendo. Hoje em dia, a gente tem muitas essas questões de doenças mentais falando disso, mas uma coisa que, na minha opinião, as empresas pecam um pouco, e aí eu vou pedir a tua opinião sobre isso, uma vez que você é sindicalista, é uma questão que assim, para mim não tem muita lógica você contratar um funcionário, não dar para ele um tempo maior do que 90 dias para ele se adaptar. Na minha opinião, tá? Com certeza ninguém concorda com isso, tá? Porque já se tornou uma unanimidade o trabalhador ter 90 dias para se adaptar a um trabalho. Particularmente eu acho muito pouco 90 dias, dependendo da função que você faz. Se você pensar que 90 dias é um tempo suficiente, para quê? É um tempo suficiente para quê? Né? Se você coloca um funcionário dentro da empresa, não dá o treinamento adequado para ele, 90 dias não é tempo para nada. Se você coloca um funcionário dentro da empresa e não coloca os EPIs adequados para ele, 90 dias não é tempo nenhum. Se você coloca um funcionário dentro da empresa e você não providenciou, além do treinamento adequado, você não providenciou ferramentas para ele desenvolver o trabalho dele com qualidade que você, empresário, espera, 90 dias não é tempo para nada. Por que eu estou chegando nisso? Porque hoje em dia está muito em voga, né? A empresa contrata o funcionário, depois de 90 dias, não serve, vai embora.
Aí contrata outro, não serve e vai embora. Aí contrata outro, não serve e vai embora. Ou seja, a rotatividade, né, na maioria das funções hoje é muito grande, né? Eu tenho certeza que você vai concordar com isso. Agora, não é um custo exorbitante para a empresa você investir na contratação e na demissão de uma pessoa? Se você parar para pensar, não tem só a contratação e a demissão, né? Você tem todo um marketing por trás para poder ir atrás de um funcionário, você tem um funcionário que você paga para poder fazer a seleção daquele empregado, enfim, tem todo um custo aí para você contratar uma pessoa e mantê-la na empresa. Para 90 dias você, em 90 dias ou um pouco mais do que isso, mandar ela embora e pagar a indenização dessa pessoa, né? Eu particularmente penso que se a empresa não tem um aporte de capital muito grande, se ela ficar nessa aí, em pouco tempo ela fecha, porque quem é o empregado que vai ficar na empresa uma vez que, né, tá contratando e demitindo, porque a pessoa não se adapta ao trabalho. Tá, mas me diga uma coisa, você treinou funcionário? Ah, não, ele já tinha experiência, sabe? São coisas que acontecem, que a gente vê e que estão acontecendo hoje em dia, são coisas que entram em choque, né, com a realidade ou com a lógica da coisa. Então, eu gostaria que você me dissesse exatamente o que é que você pensa sobre essa questão. Contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. O que é que você fala sobre isso? Uma vez que você é sindicalista, porque eu acho que você vê muitas dessas situações aí, né? E a gente vê bastante, sim. Então. O que pode acontecer numa situação dessa? Ou a empresa muito ruim, entendeu? Às vezes o trabalhador entra e ele mesmo sai. Sim. Ele mesmo sai. Tem que ver se essa empresa não tem, tipo, eu entro trabalhar numa empresa qualquer. Tenho que um salário, alguns benefícios, mas a partir do terceiro, a partir de 6 meses, o meu benefício aumenta ou aumenta o meu salário. E aí há essa rotatividade, essa troca. Pode ser que seja uma estratégia das empresas para evitar custo numa folha de pagamento. Não sei, pode ser que seja uma estratégia da empresa. Mas eu vejo que é uma estratégia burra. É lógico. Se fosse isso acontecer, é uma estratégia burra, porque tem o treinamento do cara, tem os exames. Tem os exames, tudo isso é custo. Aí tem os custos. Tem a parte da qualidade mesmo. Sim. O trabalho isso é mal feito. Pessoa entrar, conhecer um produto numa empresa aí qualquer, se adequar àquele sistema daquela empresa, conhecer o maquinário, conhecer o sistema de segurança, conhecer o sistema de qualidade, para que esse produto saia, que vá para o cliente com perfeição e que não volte que não volte por falta de tempo. Exatamente. Isso tem um certo tempo. Tem um certo tempo, exato. O trabalhador se adequar e ter esse conhecimento. Então, se essa rotatividade for muito grande, isso a empresa perde, não só na questão de produtividade, de dinheiro, mas perde na qualidade. Na qualidade do produto. Na qualidade perde muito. Produto e serviço, né? Porque a qualidade é certo que vai estar perdendo. Porque eu digo assim, produto e serviço, porque na área de serviço, que é normalmente onde mais surge casos de doenças mentais, né? Normalmente, acontece o seguinte, né? Você coloca o funcionário ali, ele não desenvolve aquela função, você vai mandar ele embora, e aí você contrata outro, aí o outro vem também com a carga que ele tem lá na vida dele, também não desenvolve aquela função, daí você manda embora, enfim. Antigamente, as pessoas ficavam anos dentro de uma empresa. Isso não acontece mais hoje. As empresas até estão preferindo mandar seus funcionários embora com 10 anos, 12 anos. Isso está se tornando uma coisa muito corriqueira e muito comum na maioria das empresas hoje. Eu não sei qual é a visão que se tem, porque eu imagino o seguinte, quanto mais experiência você tem no trabalho, obviamente analisando todas as questões, quanto mais experiência você tem, melhor vai ser a qualidade do produto e do serviço que você presta. Nós somos pessoas, ninguém nasce sabendo nada. Na minha opinião, 90 dias não é tempo para nada. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui na área de vendas. Você coloca um funcionário para vender carro. Como é que o cara faz uma carteira de clientes em 90 dias?
Nem conhece. Nem conhece. Não tem como. Mas isso acontece, até foi assunto do nosso podcast, que falou sobre doenças mentais. Um vendedor de carros é contratado e ele já entra dentro da empresa com uma carga pesada para vender um número X de carro em 90 dias ou cada mês. Ou seja, ele tem que atingir, obrigatoriamente, ele tem que atingir aquela meta a cada mês que ele ficar dentro da empresa. Ou seja, a empresa vai dar para ele 90 dias para ele poder construir uma carteira e vender 20 carros por mês. Meu Deus do céu! Na minha opinião, desculpem aí as pessoas que estiverem ouvindo, eu acho isso um extremo exagero. Porque, primeiro, para você comprar um carro, você tem que confiar no teu vendedor. Muito. Para você saber que ele não está te vendendo uma bomba. É claro que além de todas as análises que você vai fazer, o teu vendedor tem que ser um cara para você. Ele tem que ser uma pessoa que inspira confiança. E desde quando você consegue confiar numa pessoa no segundo bate-papo que você tem com ela? E nessa questão que você está levantando, esse teu exemplo de metas, tem que tomar muito cuidado, porque de repente o tipo da meta que você passa para o trabalhador, ele acaba sendo uma forma de assédio. Porque se você dá uma meta pro cara inatingível, o cara é igual cachorro correndo atrás do rabo, não vai alcançar nunca. Ele não vai chegar isso nunca. Você caracteriza assédio. Então, o patrão coloca o cara, ó, tua meta é X e você tem que trabalhar. Mas se essa meta não é atingível, ele pode se caracterizar um assédio. Ô, João, até é interessante a gente falar disso, porque é o seguinte, ó, é incrível, sabe? Porque são coisas que acontecem que às vezes o gerente, o diretor, ele chega pro vendedor e fala assim, falando da área de vendas aí, ele vai dizer assim, se o cliente veio até a loja, é porque ele quer comprar. Naturalmente que você vai imaginar isso tem lógica. Mas hoje em dia não é mais assim. Não diretamente. Se o cliente veio até a loja, ele tem desejo de comprar. O que não quer dizer que o cara tenha condição de comprar. Muda o contexto. Né? Então você veja só, então, o diretor, ele quando vai dar um treinamento pro vendedor dele, ele fala, não, se o cliente está dentro da loja é porque ele quer comprar. Isso, na minha opinião, já é uma forma de você jogar uma espécie de pressão para cima do vendedor. Para começar, né? Bem leve, bem tranquilo, assim, não, se o cara tá dentro da loja, ele tem que comprar. Ele veio aqui porque ele quer comprar, senão ele não viria. Tem lógica? Tem, mas não. Né? Aí, só continuando. Vamos fazer uma situação hipotética aqui, tá? Né? A situação hipotética de que o vendedor perdeu a venda. Tá? Mas o cliente está na loja. Aí o gerente vai lá e também não fecha a venda. Agora, o que acontece aí? O vendedor olha para aquela situação e fala, por que o cara me impressionou tanto se ele também não conseguiu vender? Por que ele me vem com aquela conversa de que se o cara tá na loja, ele tem que comprar, ou ele compra, ou é porque ele quer comprar? Isso vai gerar uma situação ruim para você lá na frente, né? Porque você pressiona, você coloca ideias na cabeça de uma pessoa que não condizem com a realidade do mundo. É diferente, obviamente, você trabalhar numa produção, né, de um produto do que trabalhar na área de serviços, né, onde você está vendendo, onde você está atendendo pessoas. Mas não tem tanta diferença assim se a gente for parar para pensar. Porque se você tira a paz de um empregado, ele vai falhar na qualidade do serviço que ele está prestando. Ou aquela peça que ele está produzindo ali vai sair toda torta lá na frente, enfim. O que você acha desse pensamento aí, João? Eu acho que qualquer tipo de pressão que venha acontecer em cima do trabalhador, dependendo se ele é de vendas, se ele é de produção, dependendo da área que ele atua. A pressão não deve existir, ela deve ter uma pressão, sim, lógico, com cautela. Com cautela. Aquela e com pressão, lógica, né? Que ela fala assim, ó, você tem que vender, meu amigo, né? Ou você tem que produzir, mas você está dando o recurso para que saia aquela produção.
tem que produzir 100 garrafinhas por hora. Tá aqui o recurso. Tá aqui o recurso, a máquina, tá tudo certinho. Tá tudo certinho, você vai produzir 100 Ou garrafinhas agora por não, hora, tranquilo. Você tem que produzir 100 garrafinhas por hora. Uma máquina quebrada, que ele tem que ficar parando para fazer a manutenção, chamando o cara de manutenção, fazendo um jump na máquina. Não vai fazer 100 garrafas por dia. Não vai fazer 100 garrafas por dia. Não vai fazer. Então, tipo assim, é uma coisa muito complicada, assim. Ô João, você concorda comigo? Você concorda comigo, interrompendo você? Que eu não sei se isso é no Brasil que acontece, mas a gente tem mania, os empresários têm mania de saber que o equipamento tá todo ferrado e mesmo assim colocar aquele equipamento na produção, cara. Isso, você já viu muito isso? Mas isso aí tem em todo lugar. Isso aí em tudo que é lugar. Não, e aí isso gera pressão também pro empregado, né? Porque o empresário sabe que o equipamento não tem condição de produzir, mas ele pressiona o empregado a produzir mesmo com aquele equipamento que está naquela situação. Isso é uma coisa que é inaceitável, né? Vamos pensar direitinho aqui, né? O empresário, o patrão que tem esse pensamento, ele tá mentindo para ele mesmo. Tá mentindo para ele mesmo. Ele fala assim, ó, tem que produzir 100 garrafinhas por hora. Dá lá pro trabalhador. O trabalhador tem um horário para ele ficar ali. Exato. Na máquina. Deu aquele horário ali, você saiu... 100 ou não? 100 ou não, vai embora. Agora o empresário fala, não, essa máquina tem a capacidade de fazer 100 garrafinhas por hora. Mas ela tem que estar... Tem que estar ok, tem que estar ok. Certinho. Ela vai ter que fazer o quê? Fazer uma manutenção, deixar essa máquina redondinha. Daí sim, ele vai chegar em casa, vai deitar e vai dormir consciente, sabendo que aquela máquina produziu aquelas 100 garrafinhas. Agora, se ele chega e fala, tem que produzir, e essa máquina não tá quebrada, ou com capacidade... Ou tá com parafuso saltando. Ou capacidade de produção ali pela metade, ou ferramenta desgastada, alguma coisa. Uhum. Ele tem que baixar, ele fala, não produz 100. Tem que baixar isso aqui para 50. Vai produzir 100. Isso estressa o trabalhador. Estressa o trabalhador. Deixa o cara estressado, nervoso. Vai aparecer alguma doença no cara, vai acordar vai desencadear algum problema. Tá parado nele ali. E ele vai ter que pagar esse cara para ficar em casa aí alguns dias através de um atestado. Né? Se esse cara não vir por um afastamento ainda. Exatamente. Agora, João, quando você comentou aí que, tipo assim, a máquina não tem condições de fazer 100, mas tem condições de fazer 50, na minha opinião, desculpa, isso não existe. Para mim, a máquina que tá com problema, ela não tem condição de produzir nada. Tem que estar parada. Tem que estar parada, né? E a segurança do trabalho, meu irmão, aí nós vamos entrar agora pra gente finalizar numa outra questão muito importante que a gente vai... Você vai me colocar em contraponto nessa questão, tá? Porque o pragmatismo nessa questão eu acho que é muita lógica, assim, é muito lógico. Por exemplo, aqui, a gente falou da máquina que tá ligada, mas ela não tem condição de fazer a produção que o patrão espera. Porque ela tá com problema. Vamos dizer que ela esteja lá, então, com o parafuso caindo, tá? E aí o trabalhador tem que parar para colocar aquele parafuso no lugar para produzir mais 50. Daí para de novo para pegar, entendeu? Uma situação hipotética aqui, vamos pensar que seja leve, que não esteja causando nenhum dano pro trabalhador. Só a máquina que tá caindo com aquele parafuso e o cara tem que parar para pegar aquele parafuso e colocar ali. Vamos pensar que seja só isso. A segurança do trabalho. Interdita essa máquina ou deixa ela trabalhando nesse estado? Depende. Se essa máquina tiver com risco iminente do trabalhador se acidentar, essa máquina interditada, se tiver um técnico de segurança, ponta firme mesmo ali, ele chega lá interdito. Ele tem segurança para que ele chegue lá e interdite essa máquina. Agora, se essa máquina, o sistema de segurança dela tá tudo ok, é o problema só de produção dessa máquina, aí quem tem que parar ela é o gerente da produção, o gerente da manutenção, porque o consumo de energia acaba aumentando, né? Ela vai estar consumindo igual. Então ela está tendo um gasto para produzir para metade. Eu acho que deveria parar, arrumar e voltar a produzir adequadamente. Você vê que isso é uma coisa tão simples, né? Quando a gente fala disso,
É tão simples, né? Para o equipamento, arruma e volta a produzir. É claro que as empresas, elas enxergam um problema sério em questões que são simples, né? Porque se eu tenho uma empresa, eu tenho uma máquina que tem que produzir 1000 produtos por dia, eu tenho que cuidar dessa máquina para que ela faça 1000 produtos por dia. Sim. Essa é a lógica. Ah, mas a minha máquina, ela tem que produzir 1000, mas ela tá com um probleminha lá e ela tá produzindo só 500. Esse probleminha me custa uma grana danada. Você vai baixar a tua produção para 500 só porque você tem que arrumar um parafuso, uma correia, ou seja lá o que for naquela máquina? Quer dizer, você vai baixar a tua meta? Não teria lógica. Não teria lógica. Agora, se o empresário toma essa atitude, ele passa esse pepino para quem? Quem tá lá? Quem tá produzindo, que é o empregado. Bom, então eu quero agradecer a presença do João aqui. Foi muito boa a nossa conversa, foi bastante esclarecedora e eu vou pedir a vocês que assinem nosso canal, compartilhem o nosso vídeo e fiquem ligados, obviamente, que logo nós teremos mais vídeos aqui para a gente falar desse assunto que é de extrema importância para a nossa vida. Vamos tentar, através dessas conversas que a gente tem aqui, mudar a nossa cultura, né? E segurança para todos, não só no trabalho, mas em todos os momentos da nossa vida, tá certo? Muito obrigado e até logo mais.